Olá pessoal, bem-vindos ao canal Doutor Explicação. Eu sou o Dr. Gilvânio Amorim e esse é o seu espaço de explicações médicas. Pessoal, nós estamos numa empreitada de 3 vídeos, como eu havia dito, em que a gente vai trazer para vocês alguns conceitos muito importantes, decisivos na compreensão da evolução clínica da Covid-19, ou seja, na inflamação na infecção causada pelo SARS-CoV-2, pelo vírus da Covid-19. Então, pessoal, eu dei o nome para essa nossa videoaula de hoje de Síndrome Metabólica, o portal para as complicações da Covid-19. Ou eu talvez pudesse dizer para vocês um outro tema: açúcar, o vilão da Covid-19. Então vamos entender isso, pessoal, vamos dar nexo para essas coisas todas que vocês já estão vendo distribuídas aqui, para fazer muito sentido para sua cabeça, para que seja de aplicação prática para você. A síndrome metabólica, pessoal, é uma condição que foi inicialmente descrita em 1988 como síndrome X. Havia um X, um fator desconhecido que aumentava muito o risco de eventos cardiovasculares, ou seja, de doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, infarto, derrame cerebral, eventos vasculares muitas vezes fatais, né? Depois, com o passar do tempo e um melhor entendimento, essa condição então foi trocada de síndrome X para síndrome metabólica. E é muito importante que você entenda do que se trata e qual é a conexão nesse contexto que nós estamos vivendo da pandemia da Covid-19. Então, pessoal, nós começamos lá atrás a mencionar para vocês da importância da obesidade. Nós começamos a mostrar para vocês de como nós ganhamos peso através do tempo de isolamento social, sem atividade física, as academias fechadas, parado em casa, sem gastar energia, sem ativar as nossas musculaturas e o que é pior, né, pessoal? Comendo mais do que de costume, seja porque estamos constantemente em casa, seja porque muitas vezes o ato de comer vem em atenção um momento de ansiedade, vem ali do beliscar constante em relação aos alimentos. O fato é que comemos mais e gastamos menos e com isso engordamos. Depois nós ensinamos a vocês como se avaliar, como fazer algumas medidas importantes que nós chamamos de índices antropométricos para avaliar a sua condição. Depois chegamos no vídeo passado ao momento em que nós explanamos o fenômeno da inflamação e a sua relação com os vasos, e aí a gente pôde entender de que forma a Covid se torna grave e tem apresentações clínicas de maior risco para a saúde, de maior risco para a vida, né? E hoje eu quero fazer uma grande conexão, pessoal, entre o processo inflamatório grave, disseminado, que a gente vê na Covid-19 e algumas condições clínicas que vão aparecer na síndrome metabólica. Então venha comigo, olha só. Tudo começa, pessoal, e eu chamei aqui de organo malo, né? Essa expressão em latim quer dizer a origem do mal, onde tudo começa. Nós temos hoje 2 problemas, pessoal. Nós temos uma ingesta alimentar errada, e essa ingesta alimentar errada, pessoal, tem 2 características que eu quero chamar a atenção hoje nesse vídeo para você. Primeiro, nós comemos muito, então é errado do ponto de vista de quantidade. E em segundo lugar, nós comemos alimentos que dão um pico rápido de glicose no sangue. Grave essa informação. Então são alimentos que rapidamente, sem exigir muito do nosso sistema digestório, sem exigir processos metabólicos mais elevados, mais elaborados, faz com que níveis elevados de glicose surjam rapidamente no sangue. Esse é um problema e nós vamos falar um pouquinho adiante acerca disso. Então, associado a isso, nós temos um momento, pessoal, como dissemos há pouco, de baixo custo, ou seja, nós não nos exercitamos. E eu dava exemplo, há alguns vídeos atrás, eu dava exemplo da conta bancária, né? Como é que a gente aumenta ou como é que a gente consome o saldo da nossa conta bancária? Depositando mais e sacando menos, seja o saque para pagamento, seja para o saque em espécie, mas é esse balanceio que faz a geração do nosso saldo. De certa forma, no nosso organismo é igualzinho. Nós comemos muito
as sobras serão guardadas e nós comemos errado, comemos fazendo picos muito rápidos e muito agudos e muito intensos de glicemia, de glicose, e em contrapartida gastamos pouco. E o organismo tem entre seus princípios a economia, ele não dispensa energia, ele não despendia energia à toa. Então aquele excesso adquirido através da nossa alimentação vai para um armazenamento e a partir daí engordamos. Então há, pessoal, um franco ganho de peso. Que nessa roda desses fenômenos, desse ciclo vicioso que eu vou apresentar para vocês aqui, talvez seja o ponto mais importante e o disparo inicial, né? Então, ganho de vida que tem tudo a ver com o próprio estilo de vida, né? Uma vida mais intensa, mais agitada, mais corrida, mais cheia de estresse, com alimentação errada, desequilibrada, vai fazendo em roda viva, vai fazendo em ciclo vicioso com que a gente ganhe cada vez mais massa, não é? Até coloquei aqui errado, lembra que massa é o peso, que o peso é a massa sob a ação da gravidade. Correto deveria ser escrever ganho de massa, ou seja, a balança nos apresenta números maiores e as nossas roupas se ajustam mais ao nosso corpo, daquilo que nós chamamos de apertume. Pessoal, esse aumento de peso tem um montão de alterações. Eu quero destacar as alterações do padrão de sono. E como nós não dormimos bem, nós temos alterações metabólicas importantes que vão redundar, em última análise, em mais ganho de peso. E aí começa a surgir o bojo abdominal. Nós começamos a ter acúmulo abdominal de gordura. Pessoal, essa é uma das piores gorduras que nós temos. Então esse conjunto, alteração do padrão de sono e aumento do volume abdominal, muda a dinâmica da respiração. Então nós instalamos um quadro chamado de apneia do sono, que tem uma série de complicações que eu nem vou me ater aqui, mas entenda que a apneia do sono vai concorrer com esse ciclo que eu estou descrevendo para vocês. Esse bojo abdominal, pessoal, contém uma gordura, esse acúmulo abdominal forma uma gordura que é autônoma no seu comportamento metabólico. A gente diz que a gordura abdominal é um verdadeiro órgão endocrinológico. E ele faz então uma produção de um grupo de substâncias, pessoal, que nós chamamos de adipocinas. As adipocinas mais importantes, o fator de necrose tumoral alfa, a resistina, a interleucina 6 e a adiponectina, dentre outras. E essa gordura, pessoal, essa gordura secretando adipocinas vai levar a um quadro que nós chamamos genericamente resistência à insulina ou resistência insulínica. E aqui eu tenho que fazer um hiato muito rápido para te explicar. Pessoal, a insulina é um hormônio de produção do pâncreas que tem uma função de introspectar, de introduzir uma molécula de glicose dentro da célula, ou seja, a célula é a moeda energética do nosso corpo e a insulina faz com que haja uma entrega intracelular de glicose. E agora, a resistência à insulina é um quadro, pessoal, em que a gente precisa de níveis cada vez mais elevados de insulina para o mesmo efeito de introdução da glicose no interior da célula. E como que essa resistência à insulina se dá? Pessoal, primeiro existe uma exaustão pancreática. Por que existe uma exaustão pancreática versus picos de liberação erráticos, né? Uma liberação irregular de insulina. Por que isso acontece, pessoal? Lembre que eu disse que além de comer muito, a gente hoje prefere alimentos muito doces, a gente prefere uma carga muito elevada de açúcar, e esses elementos, seja o açúcar propriamente dito, sejam elementos que vão se transformar rapidamente em açúcar em nosso corpo, não importa, isso faz picos muito rápidos e muito elevados de glicose no nosso sangue. A glicose, pessoal, é ruim para o organismo tanto em níveis elevados como em níveis muito baixos. Nós precisamos de uma regulação fina e quem faz isso é a insulina. A partir desse momento, então a gente começa a ter essa liberação errática e a gente vai desenvolver resistência, ou seja, as células não vão responder com a mesma presteza como fariam antes. Há uma redução da captação muscular de glicose. Isso é muito importante. O músculo, pessoal, ele é um gastador de glicose. Então, essa condição a ação das adipocinas faz com que o músculo ele se cale, ele fique mais
metabolicamente inerte, então ele para de ser um consumidor de glicose. O músculo capta glicose, seja para consumir no processo de contração muscular, seja para guardar energia na forma de glicogênio. Então o organismo bloqueia esse fenômeno muscular a partir da ação das adipocinas. E olha só, estimula-se dois fenômenos no fígado, que são a glicogenólise, ou seja, a gente vai quebrar uma molécula complexa de um carboidrato complexo que é o glicogênio para obter glicose. E o que isso faz, pessoal? Libera mais glicose na nossa circulação. Da mesma forma, a gliconeogênese, que é a formação de glicose a partir de aminoácido. Isso são ações no fígado. E então o músculo passa a ter uma economia de glicose, ou seja, o músculo vai sendo chamado a um recato, ele vai sendo chamado a um momento de baixo exercício, e isso faz com que ainda mais glicemia, mais glicose fique disponível. O cérebro muda o seu relé, fazendo com que haja uma entrada numa espécie de status de economia de energia. Então há uma redução do metabolismo cerebral. E essa redução do metabolismo cerebral traz uma certa preguiça, traz uma lassidão. Eu não vou caminhar agora não, caminho depois, deixa eu ficar quietinho aqui. Isso faz o que, pessoal? Faz com que haja menos queima de glicose e mais glicose disponível ainda. Você está percebendo o circuito que está se formando, de forma que há uma exigência cada vez maior de disponibilidade de insulina. O pâncreas não vai em algum momento conseguir fazer isso, de forma que níveis ainda mais elevados de insulina são requisitados para o mesmo efeito de introjetar moléculas de glicose dentro das células. E o que é pior, o cérebro dispara mecanismos de fome. Isso é cruel. Porque afinal as células também começam a sinalizar que elas não têm recebido glicose. O cérebro então dispara mecanismos de fome e nós fazemos o quê? Comemos. Então aqui vai se pintando um quadro muito complexo, pessoal. O quadro de resistência insulínica. Esse é o processo, o primeiro passo, é o primeiro degrau na instalação do quadro de diabetes. Você se lembra, diabetes é aquela condição em que nós temos um excesso circulante de glicose e uma ineficácia periférica e uma ineficácia de produção de insulina pelo pâncreas. Mas paralelamente ainda, pessoal, há uma lesão endotelial. Eu preciso que você entenda isso aqui. Eu trouxe um fragmento de vaso, como fiz da outra vez, mas aqui eu quero destacar um revestimento interno, pessoal. Eu tentei fazer aqui uma cunha e fazer um aumento dessa cunha. Então a parede de uma arteríola, por exemplo, é tecido conjuntivo e músculo, e o revestimento interno é um empilhamento de células que nós chamamos de endotélio. E o endotélio tem uma função toda especial, uma função secretiva de uma série de substâncias, pessoal. E então a gente começa a entrar num quadro de disfunção endotelial. Duas coisas aqui vão acontecer, pessoal. Primeiro, o vaso vai ter uma contratilidade, vai ter um tônus, vai ter um fechamento anômalo. E aqueles furos que nós falamos que são as fenestras vasculares vão começar a vazar substâncias, proteínas, células e água para os tecidos. Você deve se lembrar disso na aula passada. Essa disfunção endotelial a nível de rins, pessoal, traz um fenômeno muito interessante que eu quero destacar aqui, que é a retenção de sódio e água, ou seja, o organismo para de liberar sódio. E isso faz com que, isso fica ainda mais cruel quando nós imaginamos que a nossa dieta, muito baseada em produtos industrializados, é riquíssima em sódio, torna ainda essa condição mais cruel. Retemos sódio, comemos muito mais sódio do que nós precisamos, e vocês se lembram, por pressão osmótica, a gente vai reter mais líquido, então há uma retenção de líquido do organismo. Essa retenção de líquido concorre para esse fenômeno, para essa cascata que nós estamos apresentando aqui para vocês. Esse músculo contraído, pessoal, tem dois fenômenos muito importantes. Ele leva a uma hipertensão arterial, que é o aumento dessa contratilidade, dessa força contrátil dos vasos, e placas de gordura e cálcio vão se depositando nas paredes das artérias, e isso gera um processo de entupimento, vai dar ocasião a acidentes vasculares cerebrais, os famosos derrames cerebrais, infartos, tromboses, e muitas vezes levando então a uma perda do paciente. A gente fez aqui um aqui já mostrando esse êxito letal que pode acontecer.
Muito bem, pessoal, todo esse quadro ele leva a uma intensificação do estresse. Então o indivíduo se sente mais tenso, mais estressado, mais tonificado, e isso traz algumas consequências. Primeiro, há uma ativação de um sistema que nós chamamos de renina, angiotensina, aldosterona. Eu não quero te incomodar com termos complexos, mas você precisa saber que essa disfunção existe e que vai concorrer com todo esse fenômeno. Há uma maior liberação de glucagon, há uma maior liberação de cortisol. Glucagon e cortisol combatem os efeitos da insulina. E insulina que já está tendo problema de ação na periferia, ela está encontrando um ambiente de resistência insulínica. E o cortisol é o grande patrocinador do acúmulo ainda maior de gorduras, vai aumentar a obesidade. Há uma ativação do sistema simpático, você deve se lembrar do sistema nervoso autônomo, que tem duas facetas, pessoal. O sistema simpático é o da agitação, é o da correria, do preparo para a luta, e o sistema parasimpático, que é exatamente o contrário, é da calmaria, é do relaxamento, é aquela informação, está tudo bem, calma que vai dar certo. Há uma aniquilação do sistema parasimpático e uma exaltação, uma estimulação do sistema parasimpático, concorrendo para essa circuitaria. E isso, pessoal, reverbera em todas as direções num ciclo continuado, num ciclo vicioso, que tem que patrocina um fenômeno ainda maior. Olha só, agora vai começar a fazer sentido para você. Começa a patrocinar uma grande e generalizada inflamação. Então, pessoal, o obeso é um paciente inflamado, o paciente com apneia do sono é um paciente inflamado, o paciente com abdômen aumentado por acúmulo de gorduras abdominais é um paciente inflamado, o paciente com resistência insulínica é um paciente inflamado, o paciente diabético é um paciente inflamado, o paciente com disfunção endotelial é um paciente inflamado, bem como com suas consequências. O paciente com muito glucagon circulante, com excesso de cortisol, com ativação do sistema simpático, é um paciente inflamado. Tudo isso concorre para aumentar a inflamação. E muitas vezes, né, pessoal, nós adicionamos elementos externos que pioram muito esse quadro. E eu coloquei aqui como grandes exemplos o tabagismo, o hábito de fumar e o alcoolismo. E aqui eu quero destacar, pessoal, o tabagismo, inclusive o tabagismo passivo, que é muito importante. E se você recordar a aula passada em que nós dissemos que a Covid é uma doença essencialmente inflamatória, que as suas complicações, aparecem por serem complicações inflamatórias, e por conta desse processo inflamatório disseminado, vai começar a fazer muito sentido na sua cabeça a preocupação que tivemos em te conduzir nessa caminhada até agora para uma autoavaliação quanto aos seus riscos em relação à obesidade, e agora completando essa ideia com a síndrome metabólica. E é exatamente o que faremos, pessoal, no próximo vídeo. O próximo vídeo, o terceiro dessa série, nós vamos trazer uma reflexão para você. Quanto inflamado você encontra? Quanto inflamado você se encontra? Então, pessoal, esse era o recado de hoje. Até o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Espero que você esteja caminhando com a gente nessa caminhada em prol da saúde, em prol do bom conhecimento, conhecimento que salva, conhecimento que traz uma vida saudável. Não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de ativar o sininho para que a gente possa alertar você de cada novo vídeo que subir para o canal. É isso aí, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!